Boa noite aos presentes, aqui no 22º andar do Clube de Engenharia, e boa noite também aos que estão nos assistindo pela Web TV. Mormente, a Viviane e a Vanessa, que estão assistindo o começo, o início, né, dessa apresentação, e aos outros que por acaso estejam assistindo em qualquer lugar do planeta Terra, porque a internet permite isso, né? Esse milagre que uma pessoa lá em Goa, por exemplo, possa assistir uma apresentação no Rio de Janeiro. Tá? Então nós vamos dar início à apresentação de hoje deste evento que é Lund e o Homem da Lagoa Santa. É um evento que homenageia o Peter William Lund, um dinamarquês que veio jovem para o Brasil, se encantou com a nossa terra, principalmente Minas Gerais, e resolveu residir aqui no Brasil. E morou aqui por quase 50 anos. Ele chegou aqui para morar em definitivo em 1833, faleceu em 1880 em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Foi um estudioso das grutas da Lagoa Santa, fez várias descobertas importantes. E nós vamos ver inicialmente um pequeno vídeo sobre o Peter William Lund. E depois a gente volta para falar mais alguma coisa, explanar mais alguma coisa. Então, vou pedir para o nosso colaborador da Web TV, para que... Não, o da Web TV vai ficar na Web TV, né? O nosso colaborador aqui, o nosso amigo do clube, para que dê início à apresentação deste vídeo, que o nome é... Vou ver se eu lembro o nome. O Legado de Lund. Esse é o título do vídeo. O Legado de Lund, parte 1. Quem quiser assistir a parte 2, e não vai dar tempo, porque senão eu não faço a apresentação propriamente dita da palestra, pode ver isso entrando no YouTube e digitando lá na busca o Legado de Lund, parte 1, o Legado de Lund, parte 2, e vai poder ver, assistir no seu computador tranquilamente, ok? Eu vou passar para o outro lado para poder assistir o vídeo. Lund foi muito em frente na sua época, você entende, seu tempo. Foi muito avançado. Ele foi só muitos anos em frente nas pessoas no Brasil e também no Dinamarca realmente entendeu o que Lund fez. E Lund fez muita coisa. Ele era assim, um cientista que era muito louco, que gostava de mexer com ossos, que tinha aquele lado bom assim de ter sido médico caridoso, de dar receitas. Ele tinha uma aptidão para a música extraordinária. Tinha 2 pianos em casa. Ele tinha uma coleção de animais, ele estava famoso na área. E cada vez que o menino encontrava um animal estranho, veio dar para Lund.
é o fruto principal da filosofia, e resignação à vista do céu tropical, de palmeiras e bananeiras, o ar, o clima do Brasil e a relação livre com a natureza. Lund foi o primeiro arqueólogo, paleontólogo e espeleólogo da América, não do Brasil. Ele começou o trabalho de paleontologia continuado antes de qualquer um. Foram achados isolados que aconteceram antes. Ele publicou descrições de grutas, fez e publicou mapas, quer dizer, o levantamento topográfico de uma série de grutas, e foi o primeiro a encontrar o Homo sapiens como fóssil. Lund é uma acadêmica que chegou no Lagoa Santa. Ele foi uma aventura que quer explorar coisas. Ele tem coragem. Foi dificílimo para explorar uma gruta nesta época, mais de 150 anos atrás. Tem uma tecnologia, tem uma coisa para ajudar dele. Ele fez todo esse trabalho com 10 a 12 trabalhadores. E foi um trabalho que é muito significativo. Nós temos uma cidadezinha que chama Dr. Lund. Ou seja, o Lund realmente é uma pessoa que marcou para a história da ciência, marcou por ser pioneiro em várias disciplinas que posteriormente iriam se desenvolver. A importância de Lund é que ele foi o primeiro, praticamente, a trazer argumentos para uma grande antiguidade do homem, enquanto até no Velho Mundo não se admitia ainda, em 1840, uma antiguidade tão grande da humanidade. Right here we are in the magazines of the museum, the Zoological Museum, where Lund's collection today is stored. It's not on show anymore. It's years ago. It has been kept in this way. We have found out among the several skulls, human skulls, a representative number which are on show here in this case. They are all broken to pieces. They were when Lund found them. Most of them later on were more or less successfully restored, and the broken parts were stored away too. You can see typical fractured skulls of the Lagoa Santa man. Whether he was a man or not, we don't know. O senhor pode acreditar que as minhas preparações de esqueletos fazem toda a região falar de mim e me dão um estranho renome. A maioria me considera, apesar de todas as minhas demonstrações, como alguém de parafuso solto. Alguns dos mais sensatos pensam que eu sou um dos ingleses malucos que não sabem o que fazer com o seu dinheiro e teve a ideia estranha de vir para cá fazer uma coleção de caveiras. Lund nasceu em Copenhague em 1801. Ele foi filho de um comerciante de tecidos. O pai dele morreu em 1820, quando Lund tinha 19 anos, e deixou uma boa soma de dinheiro para os filhos, mas o Lund era, naquela época, o único que se tornou cientista. Ele decidiu viajar. Ele quer um grande aventura. A aventura foi para o Brasil. E no final ele chegou no Lagoa Santa. O resto da sua vida ele foi aqui no Lagoa Santa. Lund chega aqui, dinamarquês, em 1833, um ano depois de Darwin passar pelo Rio de Janeiro, chega ao Rio de Janeiro. Entra em contato com o botânico alemão Riedel e fazem uma grande viagem até Goiás. A expedição fracassa e voltam, atravessam São Francisco, Paracatu, vão até Curvelo e, acidentalmente, se encontram com um dinamarquês chamado Peter Clausen. E ele fala em fósseis, que está encontrando na fazenda dele quando retira de dentro das cavernas salitre para a fabricação de pólvora e para a fabricação de adubo. Vai até Ouro Preto, libera Riedel, volta a Curvelo,
se dirige fazia 5, 6 anos que tinha sido descoberta a Gruta de Maquiné. Lá descobre aquela maravilha que sempre impressionará até o fim dos dias, que é Maquiné. Escreve uma belíssima narrativa e faz sua primeira escavação. Duvido que a formação de estalactites tenha, em qualquer outra caverna conhecida, produzido combinações tão admiravelmente belas como as que são encontradas nesta parte da Gruta do Maquiné. Os esplêndidos reflexos produzidos pela luz, ferindo as inúmeras facetas destes cristais, deslumbram a vista, de modo que o homem se julga transportado a um palácio de fadas. A mais rica imaginação poética não saberia criar tão esplêndida moradia para seres maravilhosos. Ele cai na conta que as grutas ocorrem ao longo do Rio das Velhas. Um lugar estratégico é Lagoa Santa, uma cidadezinha que não chegava a 500 habitantes. Decide instalar-se lá. E a Maquiné tem, vamos dizer assim, a revelação. Com um arrepio secreto, adentrei a primeira dessas grutas místicas. Tudo que me cercava dirigia-se a mim em um idioma estranho. Por todo lado ouvia os traços de acontecimentos horríveis que fecharam o capítulo anterior da história da evolução do globo terrestre. E não sem horror, contemplei as infelizes vítimas da grande cena de sofrimento, cujos ossos jaziam aos milhares, espalhados aos meus pés. No século XIX, a linha que existia era o catastrofismo. Se imaginava que os seres vivos, eles, de tempos em tempos, eles pereciam, né, no caso do dilúvio, e que havia recriação por parte de Deus, né, da vida na Terra. Esse era o pensamento predominante na época. Porque se pensava que esses dilúvios, eles traziam catástrofes. Então a evolução se dava por uma série de catástrofes que iam acabando com uma fauna, aí aparecia outra, ia acabando com outra, aparecia outra. A interpretação da ciência era, primeiro, Lamarck. Lamarck caiu no ridículo devido às experiências que se fizeram, que não era o uso e o desuso, e entrou a teoria das catástrofes de Cuvier. Deus criava, vinha uma catástrofe, eliminava, nova criação, eliminava, nova criação. Isso se percebia ao longo das escavações. Isso são todas ideias que ocorriam no meio científico em 1850 e antes, inclusive, com Cuvier. E Lund, quando ele descobre a coexistência da megafauna com o homem, toda essa visão, ela ruiu. A sorte foi lançada. Circunstâncias aconteceram que têm que ter uma influência decisiva nos meus planos futuros. Uma fonte de investigações e descobertas abriu-se para mim, que é de tal natureza que, se eu não a utilizar como ela merece, teria que acusar-me por toda a minha vida. Se Deus poupar minhas forças, tenho a esperança de, pouco a pouco, trazer à luz do dia o mundo animal extinto, que antes da criação do ser humano povoava a terra firme da América do Sul. E nós estamos aqui na região do Sumidouro e especificamente no local da Gruta do Sumidouro. Bom, esse local é importante porque foi aqui que o Lund realizou suas pesquisas em 1839, 40, 41. Na Lagoa do Sumidouro, o Sumidouro não funcionava mais para aquela lagoa, Lund escava. Primeira vez, não pode ser. Segunda vez, terceira vez, com cuidado extremo, que ele descreve minuciosamente, porque viu que estava diante de um fato de grande importância e encontra 3 coisas que não podiam estar juntas: fósseis de animais atuais, o homem e animais extintos.
Depois de 6 anos encontro o que procuro. Ossos humanos, junto aos de vários animais distintos. São da mesma época, pois possuem todos os caracteres físicos dos ossos realmente fósseis. Aí é que vem o drama do Lund, que ele estava tendo evidências de que a teoria catastrófica não se aplicaria. E que as ideias do cientista Cuvier, né, que era o que dominava o pensamento na época, poderiam não ser aquelas que estava todo mundo acreditando que fosse. Isso trouxe uma inquietude em Lund, porque essa fauna antiga, ela não poderia estar convivendo com o homem, porque ela seria antediluviana e o homem só seria depois. Pela primeira vez na história da ciência, uma teoria que explicava a biologia foi demonstrada como errônea. E toda uma tendência de interpretação biológica que existia nos inícios do século XIX foi desmontada pela, vamos dizer assim, demonstração que Lund trouxe. Houve uma influência muito grande na ciência, porque Darwin cita 3 vezes os achados de Lund para falar da evolução. Uma ideia de que Lund estava presente, que se essa fauna se extinguiu, muito dessas espécies, a fauna eram muito parecidas com as atuais, ele percebia de que havia uma evolução e não um corte trazido por um dilúvio, né, uma catástrofe, né, que acabaria com todas essas espécies. Os dados de Lagoa Santa, eles significaram